Olá, turma! Vamos a mais uma revisão de ciências. No roteiro passado, foi pedido para que vocês fizessem a releitura do capítulo 6, As Bactérias, as páginas 64 a 69. E como atividade, você tinha que pegar o seu marcador de texto e demarcar os trechos do texto dessas páginas que você considerava mais importantes. Depois, você tinha que fazer um resumo, né? Respondendo no seu caderno que experiência você já teve com bactérias ou alguém da sua família, né? Eu vi alguns dos textos já que vocês mandaram lá para o canal de envio de registro, ficou bem bacana. Agora vamos à primeira parte. O que será que eu deveria destacar, professora, lá nessas páginas? Eu marquei, mas eu fiquei em dúvida se o que eu marquei estava certo. Vamos lá para o nosso livro? Abre o livro aí na página 64, vamos lá? Beleza? Na página 64, ele inicia com a temática bactérias, né? No capítulo 6. E aí, nessa parte, ele traz uma imagem de alguém lavando as mãos, que nós já estudamos na aula passada. E o texto em si, ele começa na página 66, ele conta lá: as bactérias estão em toda parte. Ao mesmo tempo que podem transmitir doenças, elas podem nos ajudar a produzir alimentos e bebidas, enriquecer o solo e nos auxiliam na digestão de alimentos que ingerimos e na decomposição da matéria orgânica. Então a gente trouxe um trecho de uma letra de uma canção chamada Lava as Mãos, né, que está falando um pouquinho sobre isso. Então vocês poderiam aqui destacar dentro desse texto aqui: transmissão de doenças, né? Produção de alimentos e bebidas, enriquecimento do solo e auxílio na digestão dos alimentos e decomposição da matéria orgânica. Esses são os trechos dos textos que seriam bacanas serem demarcados. Na próxima página, que é equivalente à página 67, ele traz as características das bactérias, né? Então, ele fala para a gente que as bactérias são micro-organismos constituídos por uma única célula. Então, esse primeiro parágrafo é super importante marcar. Eu espero que vocês tenham marcado. Depois, não podemos vê-las sem um microscópio porque elas são muito pequenas, né? Seria também importante demarcar. E ele fala que as bactérias estão no ar, em nossa pele, dentro do nosso corpo e principalmente espalhadas em toda a natureza. Um dos motivos para as bactérias estarem tão espalhadas pelo ambiente é a sua forma de reprodução, né? Em condições ideais, a cada 30 minutos, uma bactéria consegue se dividir e gerar uma nova bactéria, né? Então, olha lá, um trecho importante também para ser demarcado. Ele fala, né, aqui no tema curiosidade, de onde vem o cheiro de terra molhada. Nós já estudamos isso aí também. E na página 68 tem a enzima comedora de plástico, que pode revolucionar o processo de reciclagem. Então ele fala: os cientistas britânicos aperfeiçoaram uma enzima natural que pode digerir alguns dos plásticos mais poluentes do mundo. A enzima modificada, conhecida como PTase, isso aqui seria interessante vocês demarcarem, pode começar a desintegrar o mesmo material em apenas alguns dias. Isso poderia revolucionar o processo da reciclagem, né? E aqui, ó, originalmente, outro trecho para ser demarcado, ó. Originalmente, descoberta no Japão, a enzima é produzida por uma bactéria que come o PET, né? Um trecho importante também para ser demarcado, né? Aí ele aqui embaixo fala sobre o poliéster. Isso aqui também não seria necessário, mas aqui sim, ó. As bactérias estão evoluindo há milhões de anos para comê-los, né? Essa outra parte não precisa. E a página 69, que é até onde os senhores deveriam fazer a leitura e demarcar, vem falando sobre as bactérias, diferentes papéis. Então ele fala: algumas bactérias desempenham um papel importante no ambiente e na sobrevivência de outros seres vivos. Assim como o fungo e certos tipos de bactéria participam do processo de decomposição, como mostra a ilustração ao lado.
Ao se alimentar de restos de animais e de plantas, elas liberam substâncias nutritivas no solo que auxiliam no crescimento dos seres vivos que vivem nela. Então, um trecho que seria legal para ser demarcado no ambiente, na sobrevivência dos seres vivos, né? E bem aqui vocês poderiam demarcar essa parte aqui, ó. Ao se alimentar dos restos de animais e de plantas, elas liberam substâncias nutritivas para o solo, né? Seria bem bacana. Além da decomposição, as bactérias também desempenham outros papéis na natureza. Então, até aí seriam os trechos para que os senhores destacassem, né? Quanto à outra parte que a atividade pede que você fale, descreva no seu caderno se você já teve algum tipo de bactéria, se você já viu isso, né? Se vocês forem pesquisar exatamente sobre as bactérias, vocês vão perceber que há vastos tipos de bactérias que podem estar presentes, né, na vida do ser humano, e principalmente algumas doenças que podem ser causadas por bactérias, e algumas delas podem até causar a morte se não forem adequadamente tratadas, né? Isso aqui é importante. Então, estima-se que as bactérias causem cerca de metade de todas as doenças humanas, conforme uma pesquisa. Olha lá que interessante. Algumas das bactérias aqui que causam doenças, né? O botulismo, que é causado pela bactéria Clostridium botulinum, né? Esses aqui são os nomes científicos. Outra doença que pode ser causada por bactéria: a cólera, a febre maculosa, né? Hanseníase, leptospirose, que eu já expliquei para vocês que é aquelas doenças ocasionadas pelos ratos, né? A pneumonia, que é a campeã de grande maioria delas, né? E aqui nós temos outras, como tétano, a tuberculose, que são doenças causadas por bactérias. Então, baseado nisso aí, nessas pesquisas, você ia verificar se alguém na sua família já sofreu algum tipo de doença ou já sofreu com alguma bactéria, tá bom? Você pode colocar: ah, professora, a minha mãe falou que algum tempo atrás, quando ela era pequena, ela teve pneumonia e a mãe dela teve que ficar hospitalizada com ela, ou então ela fez tratamento em casa. Era esse tipo de coisa que eu gostaria que vocês colocassem lá no caderno, tá bom? Bem, essa era a revisão que nós tínhamos programado dentro do nosso roteiro, né? Espero que possa ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e até a próxima revisão, se Deus quiser.